Mas eu gosto de contar histórias e vocês já perceberam que eu prego contando histórias porque Jesus fazia isso. E quando eu era pequeno, tinha uma missionária, a missionária Sônia, ela veio para essa cidade próxima daqui, Governador Mangabeira. Quem conhece? Cidade pequena, e ela chegou lá uma mulher que nos ensinava ainda com figurinhas, colocava aquelas figurinhas assim no mural, e ensinava as histórias, e ela contava histórias o tempo todo. Eu lembro que a gente viajava por léguas. Quem sabe o que é léguas aqui? É coisa de interior, né? Não é? E ela dizia assim, olha, nós vamos pregar o evangelho, e nós vamos só por 2 léguas. Para mim, criança, por 2, Só que, pesquisando, 1 légua, dependendo do lugar, chega a 6 quilômetros. E você andava, e no final ela dava uma tubaína e uma bolacha, e você ficava feliz porque estava pregando o evangelho. E ela nos ensinava, eu aprendi muitas histórias, e uma dessas histórias está no livro de João, no capítulo 4 de João. Você conhece essa história, a história da mulher samaritana? Todo mundo conhece essa história. E é muito interessante porque Jesus sabia que os fariseus diziam dele. Diziam que ele batizava mais e fazia mais discípulos do que João Batista. Eu não sei você, mas o capítulo já começa com uma tensão aí. Porque muitas vezes nós que servimos a Deus e temos caminhado com o Senhor, a primeira coisa que acontece é alguém que se opõe porque você está fazendo bem. E isso é uma história recorrente. Alguém que você confia, alguém que você deu crédito, ou muitas vezes uma pessoa próxima, uma pessoa que simplesmente viu você fazendo algo que está produzindo, e ela tenta colocar você para baixo. Eu sei que não acontece na igreja de vocês. Eu tinha um primo, e ele fazia algo muito, muito diferente, mas exemplifica com muita precisão isso que eu estou falando para você. Todas as vezes nós disputávamos corrida, e ele era mais dois anos mais velho do que eu, e às vezes eu sentia que ia ganhar dele. Quando eu sentia que ia ganhar dele, o que é que eu fazia? Eu não posso, porque esse não é o meu lugar. E ele terminava, ele não era nada humilde, ele dizia assim, tá vendo? Você nunca vai ganhar de mim. Você não pode, você não vai, você não consegue. Ele pegava meus bonecos e, deixa eu te falar, que boneco é esse? Aí eu dizia, vocês não vão conhecer, vocês são novos, mas tinha um boneco chamado Falcon, olho de águia, igualzinho a mim, de barba. Era um brinquedo sensacional, toda criança queria ter. Ele fazia algo que vocês não imaginam, ele virava o olho para um lado e para o outro, acabou. Lembra disso, pastor? Era só isso, e ele pegava o boneco e quebrava, pá! Eu não tenho, você também não pode ter. E ele não se sentia mal, e minha mãe dizia assim, é seu primo, não faça nada. E você cresce debaixo desse jugo, dessa escravidão, achando que você não pode. Mas Jesus sai disso, Jesus está além disso. E aí decide Jesus passar por essa cidade, por esse povoado de Samaria, chamado Sicar. Jesus podia fazer qualquer outra coisa, e preste bem atenção. Ele estava perto daquele lugar, daquela terra, aonde Jacó tinha dado para José, seu filho, e lá estava o poço de Jacó. E a Bíblia diz que, cansado do caminho, Jesus se assenta ali, e vem essa mulher. Essa mulher desanimada, quebrada,
julgada, por conta das suas próprias atitudes, mas também por conta de um julgamento da sociedade, das escolhas, dos abusos dos relacionamentos, das pessoas, da cultura. E ela estava assim de um jeito tão isolada, tão sozinha, que ela ia em um momento onde ninguém estivesse lá. Era meio-dia, era difícil, mas essa mulher preferia parar de lidar com as pessoas. Eu não sei você, mas muitas vezes eu, no meu ministério, eu tive esse sentimento. Porque nunca foi tão difícil você liderar pessoas. Parece até que Paulo andava brincando com a gente quando ele fala em 2 Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam traidores, cruéis. Eu tenho a impressão que ele estava brincando com a gente. Ele, olha, eu não vou assustar vocês não, viu, meninos? Então, só vou dizer que eles não serão cruéis, desobedientes a pai e mãe, porque se eu falar o que de fato eles serão, vocês não vão resistir. Mas hoje em dia, é tão difícil, é tão complicado, porque você quer amar as pessoas, elas não querem, as pessoas te julgam, as pessoas dizem que você não pode, as pessoas duvidam da obra de Deus na sua vida. Aquela mulher estava cansada, claro que por conta de tudo que ela tinha feito. Mas preste bem atenção. Aquela mulher chega e encontra Jesus. Jesus foi lá para encontrar aquela mulher. Ela tinha um valor, mesmo que toda a sociedade, mesmo que todos dissessem que não havia solução, ela tinha um valor. E muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim, sozinhos. Eu sei que você é acompanhado, você é protegido pelo seu pastor. Mas nunca passou pela sua cabeça e nunca teve um sentimento de completa solitude. Você olha para um lado, olha para o outro e você não tem absolutamente ninguém para contar. E a reação de quem está assim é se isolar. Aquela mulher, apesar de ter aquele encontro com Jesus, parecia que ela não queria falar com o Senhor. Eu não quero falar. E Jesus começa uma conversa com aquela mulher. Mulher, dá-me de beber. E ela olha para ele, como assim? Eu não quero conversa, eu não quero conversar, não quero. Você é judeu, não era nem para você estar falando comigo. Não era nem para você conversar comigo, por que você está falando comigo? E Jesus, se você soubesse quem te pede, você me pediria água. Eu te daria água viva. Água viva. Aquela mulher ia todos os dias buscar a mesma água, a mesma solução. Vocês imaginam quantas vezes todos nós tomamos as decisões buscando uma resposta diferente, mas buscamos no mesmo lugar, na mesma fonte, como se ela estivesse dizendo, não, já que as pessoas fazem isso comigo, eu vou resolver isso. Me isolo, não falo com ninguém, e eu vou buscar água na hora que ninguém estiver, e todos os dias eu vou resolver o meu problema. A única coisa é que essa água que ela buscava não resolve o seu problema. Nos nossos ministérios, irmãos, não resolvemos os problemas com essa mesma atitude no braço,
simplesmente na vontade de resolver o problema. Resolvemos o problema bebendo da água viva, que é Jesus. E aí você continua olhando essa história e você percebe que os discípulos não estavam lá. Essa conversa era entre ela e Jesus. E Jesus começa a se revelar. E não é estranho que começa uma conversa de adoração. Vocês notam isso? Jesus se revela para aquela mulher. No início ela não tinha clareza de quem ele era e ela faz a pergunta: você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Até ali ela estava vendo com os olhos naturais que muitas vezes nós olhamos. Dizemos que temos fé, mas muitas vezes buscamos a solução ou as soluções por aquilo que nós podemos apalpar. Elevo os meus olhos para o monte. O socorro. Eu sou genro de Walter Santos Batista. Quem conhece essa figura? Corajoso eu sou, não sou? Eu disse para vocês que eu sou um cara estranho. Eu sou improvável. Baterista casar com a filha de Walter Santos Batista. Mas eu aprendo muito com ele. Todo tempo ele me ensina coisas. Na verdade, eu morei com ele nesses últimos 5 anos. E todos os dias eu aprendi algo novo com meu sogro, que eu chamo de pai. É o meu pai. Ele senta, você sabe isso? Você sabe que eu não sei. E todos os dias ele me ensina algo. E eu nunca tinha prestado atenção que há um erro de português nessa tradução. Porque o salmista faz uma pergunta. Algumas traduções têm o sinal de interrogação. De onde vem meu socorro? Ele está olhando para o monte. E ele pergunta: de onde vem o meu socorro? Não, não vem dali. O seu socorro não vem daquilo que é aparente. Talvez você procure solução naquilo que é aparente, naquilo que é fácil, naquilo que você pode resolver. Eu posso tomar essa atitude, eu posso tomar a outra atitude, mas o seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O socorro aparente é pagão. Em cima daquele monte, homens e mulheres daquela época adoravam outros deuses. Não, meu socorro não vem daquilo ali. O meu socorro vem de algo muito maior. E aquela mulher olhava: mas você não tem nem copo. Como é que você vai pegar algo? Não tem balde, não tem nada. Como é que você vai pegar água aqui, rapaz? Ela não tinha entendido a água que Jesus queria dar para ela. E ela começa a ter algo profundo de revelação, porque Jesus confronta acolhendo. E ela faz: então dá-me dessa água. E Jesus diz: chama teu marido. Ninguém entra, irmãos, no reino de Deus sem ser confrontado. Jesus te ama, te acolhe, mas o Evangelho confronta você com você mesmo. Ele sabia que ela tinha 4 maridos e que o 5º não era nem marido dela. E ela começa a achar estranho. Vejo que és profeta. Já saiu de maior do que o pai Jacó. Ela já está entendendo que tem algo estranho ali. Ai, meu Deus, quem será esse homem? Quem será esse homem? Até que ele se revela, porque ela diz: eu sei que o Messias há de nos revelar aonde nós devemos adorar.
nos ensinará todas as coisas, e Ele se revela: eu sou. Jesus quer se encontrar com você. Esse tema, o qual colocaram, encontro, eu não fiz de maneira proposital, mas por um acaso nós contamos nessas duas pregações sobre encontros de homens, de um homem e de uma mulher com Deus. Encontros que renovaram o coração dessa mulher e desse homem Moisés. Deus quer renovar o seu coração, porque a partir de amanhã muitos de vocês voltarão para suas igrejas. E talvez vocês estejam passando por algo parecido. Primeiro eu quero dizer que isso não deveria, mas acontece. Mas mesmo que vocês estejam sozinhos nesse processo, Jesus está lá no poço, te esperando para te dar água viva. Ele estará lá para matar a sua sede. Ele estará lá para lhe dar suporte. Ele não te abandona, porque Ele tem um propósito em sua vida. Mas o que acontece depois? Ela sai correndo, tem revelação, esse é o Messias, e ela vai correndo, porque ela está renovada em Deus, completamente cheia de revelação. Viu o Messias, viu o Senhor. Quem pode ficar a mesma coisa vendo Deus? Mas vem 12 carinhas que caminhavam com ele, e vem caminhando, meio que mascando chiclete, comendo batata frita, porque de fato eles estavam preocupados com as coisas, com a comida. Aquela mulher vai para a cidade e fala: vem ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Mas essa cidade não foi a mesma que os discípulos vieram? O que aconteceu? Eles voltaram com comida. Essa mulher trouxe toda uma cidade, e os discípulos trouxeram o quê? Trouxeram comida. Talvez, irmãos, a sua equipe, talvez você esteja acostumado com o que você faz na igreja. Esteja acostumado, você vem, canta, desce. São coisas que você faz todos os dias. Todos os domingos. Você oferece algo ao Senhor, vai lá, acostumou. É um lugar comum para você. Mas para aquela mulher que está renovada, ela está cheia. Ela não consegue parar. Alguém renovado é cheio de Deus e proclama o Evangelho, e você fica com a água, com aquela fonte jorrando em você, você não consegue parar de falar naquilo. Eu lembro quando, de fato, aos poucos eu fui amadurecendo, entendendo essas verdades, irmãos, eu não conseguia parar de pregar o Evangelho. Eu chegava na cafeteria, irmã Jussara, colocava uma pegadinha, uma isca: Jesus odeia o divórcio. É polêmico, mas era para isso mesmo. E sentava, pedia um café, por favor, um café, botava lá e passava um americano: ei, o que é isso aqui? Eu, por favor, sente-se, deixa eu explicar. E falava para Jesus. Eu ganhei, irmãos, uma igreja, deixei uma igreja lá, de gente ganha num café. Eu não conseguia parar. Às vezes eu falava: deixa eu te contar, eu estava no aeroporto, viajando, indo tocar em algum lugar, eu chamava a pessoa do lado: cara, está tudo errado. Como assim está tudo errado? Olha o que a Bíblia diz. E ele dizia: fala para minha mulher isso aqui. Eu ia na casa, a família se convertia. Você não consegue, porque você está cheio, você quer anunciar, é muito bom. São as boas novas, o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A sua vida passa a ser constante a adoração. E é isso que significa
adorar em espírito e em verdade. Como disse ontem, talvez você ainda esteja achando que a música é adoração, mas a música se transforma em adoração, de fato. Mas quando você tem revelação de Deus. E isso fica muito claro na sua atitude diária, na sua vida, nos seus relacionamentos. Você, de fato, caminha como alguém que é sal, como alguém que é luz. Você influencia outros, você motiva outros. É diferente. Mas aqueles discípulos estavam acostumados. Simplesmente conviviam com Jesus. Os milagres já não tinham mais os efeitos, porque a primeira vez, no capítulo 2, aquilo talvez tenha chocado, uau. Era água, virou vinho. Mas agora, vê um paralítico andar, ele já fez tanto. Vê um morto ressuscitar, isso é nada para ele. E a gente começa a olhar aquilo que é natural. Deixa de investir naquilo que tem valor eterno e investe naquilo que não tem valor eterno. Fica comum. E eu queria, irmãos, chamar a atenção de vocês para que vocês não caiam nesse lugar. Deus quer mais de você. Deus quer ter esse relacionamento. Deus quer renovar. Eu não sei absolutamente nada do que está acontecendo na vida de vocês. Mas eu sei que todos passam sempre por dificuldades. Às vezes é uma pessoa na igreja, uma liderança, uma pessoa descuidada, que fala algo para você na hora errada, no momento errado. Quantas vezes? Basta uma palavra mal colocada e entra. Quebra você. Não. Vocês precisam ter um encontro, renovar o coração, se encher dessa água. Porque se você tomar dessa água, nunca mais você terá sede. Às vezes as pessoas me perguntam, você é um homem de fé ou você é um sonhador? Queridos, por que vocês que estão aqui hoje? Por que só vocês estão aqui hoje? E a minha pergunta é, vocês acreditam que vocês podem fazer diferença ou não? Porque talvez vocês olhem o número de vocês e vocês digam, é impossível. Pastor, a gente está tentando, a gente quer, mas a gente está cansado, pastor. A gente caminha por tantos anos e as pessoas não entendem. Queridos, aquela mulher, uma mulher cheia da revelação de Jesus, foi capaz de trazer toda uma cidade. Uma mulher, que teve o seu coração renovado, foi capaz de transformar uma cidade. Por que você não? Por que você não? Quem foi que disse que Deus não pode usar você? Quem foi? Está com medo de quê? O que está amarrando você? Medo de ser grande? Olha, uma vez, aquele professorzinho ali, Ed Solf, quem assistiu Whiplash? Aquele filme do baterista. Ele não me batia, mas era parecido. Pensa num cara grosso. O cara é bom. Depois eu descobri, porque ele saía muito em revistas, todos os alunos dele diziam a mesma coisa, que ele fazia isso para que você fosse motivado. Ele olhava para você assim, rapaz, tu é ruim, hein? Eu digo, pode, Sofia.
E você tinha que, para tomar aula com ele, você tinha que estudar muito. Mas ele olhava para você, ele sempre descobria aquilo que você não estava bom. Sempre descobria. Eu digo, não é possível. Eu já estudei tudo que eu podia estudar. Chego lá, o cara, não, você não é bom. Se eu fosse você, parava, inclusive, porque esse negócio não é para você. Mas ele fazia isso com todos. Porque isso instigava a gente. Não, peraí, não vou dar vez para esse velhinho dizer que eu não toco, e você ficava instigado. Mas a minha aula, eu fiquei 5 anos com ele, nunca paguei um centavo. Ele via algo em mim, ele dizia assim, eu quero te ajudar. Como eu contei na história ontem. Se você ainda não viu, vá lá assistir. Mas ele terminou a aula assim. Eu saí de lá chorando, que nem uma criança. Ele olhou para mim e falou assim, Ivan, a aula acabou hoje, não volte mais. E eu, Ed, como assim? Você tem medo. Eu não vou mais dar aula para você. Eu, medo de quê, Ed? E ele disse, sabe qual é a diferença entre você e Dave Weckl? Não é a técnica, eu dou aula para os dois. O seu problema é que você tem medo, você é frouxo de ser aquilo que Deus tem para você. Um descrente me disse isso. Você tem medo de receber aquilo que Deus deu para você. E o Weckl é o que é, porque ele tomou posse. E ele vai. Tem coragem, e você está com medo. E eu tinha, porque eu cresci, as pessoas dizem, você não vai ser absolutamente nada. Nada. Minha família muitas vezes colocava estrume de cachorro e se reunia e falava assim, quer ver? Ele é o filho do alcoólatra. Vem cá, pega aqui. Eu, tio, aí pegava. Aí, tá vendo? Vai ser nada. Essa pessoa que Deus levou aonde levou. É minha glória ou é o poder de Deus? A minha glória ou o poder de Deus? Era possível alguém com a minha força? Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês que ninguém sabe. Eu sou legalmente cego, vocês sabiam disso? Eu tenho baixa visão. Um garoto me empurrou quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos. Eu bati a cabeça e afetou a área do cérebro da visão. Tenho atrofia do nervo óptico. Todos os médicos, há 28 anos atrás, Jussara, disse, eu queria te falar que infelizmente você vai ficar completamente cego. Eu estou cego. Eu estou cego. Estou aqui. É a glória de Deus. Não tem diagnóstico de homem, não tem nada que possam falar de você, que se Deus disser que você é, você vai ser. Quem determina o seu destino não são as pessoas. Eu dizia mais cedo para alguém que meu pastor, que eu amo muito, pastor Abraão, ele sempre nos acolhe. Ele é um pastor de abraçar, de acolher. Ele não te elogia, mas ele te acolhe. Hoje de manhã ele, onde é que você está? Como um pai. Temos quase a mesma idade, mas ele age como um pai. Onde é que você está? Aí eu falei, não, pastor, eu estou no congresso da Mubab. Ah, essa semana. Carinhoso. E ele disse assim para mim, Ivan, fica sossegado, querendo brincar comigo. A gente, entre nós pastores, eu quero dizer para vocês que a resenha dos pastores é muito boa. Se você tem um chamado pastoral, pelo menos pela resenha vai valer a pena. É uma beleza. Tem um pastor que se joga no chão de rir. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, vai entrar alguém. Cara, não faz isso. É uma delícia a resenha pastoral. Mas ele brincando comigo, disse assim, não se preocupa com o seu lugar. E na hora, eu tomei aquele choque. Eu sei que ele queria dizer assim, ó, você está aqui com a gente. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele não tem poder sobre você. Ele não pode te tirar daqui, se eu não quiser.
Quem te tira e que te colocou aqui fui eu. Não foi ele. Ninguém tem poder sobre você. O seu lugar, se você entregou para o Senhor, é Ele que determina. Está com medo de quê? Mas eu não sei falar. Eu sou burro, sou pequeno, sou cego. Moisés não sabia falar. Pedro, analfabeto. Paulo era muito, muito estudioso, mas matava a gente. Um assassino. O que mais? A mulher samaritana tinha casado 4 vezes e o 5º não era nem marido dela. E ela trouxe uma cidade ao encontro de Jesus. Você está duvidando do que Deus pode fazer em você? Você está duvidando do que Deus pode fazer com você? Irmãos, é duro. Eu sei estar no lugar sozinho.
eu quero dizer para vocês que o tempo não importa, sua idade não importa, a sua força física não importa, mas é o poder de Deus em vocês. Então, nesse momento que eu me sentia só, que eu não conseguia ter comunhão, assim, sabe quando você quer estar com alguém, mas ninguém quer estar com você? Quando ninguém te olha como alguma coisa, como olhavam para aquela mulher samaritana, era assim que eu me sentia. E aí, nós compramos um apartamento e deu a pandemia. E eu não tinha, para falar a verdade, dinheiro, porque eu trabalhava, tocava, as escolas diminuíram os salários, foi aquela confusão que vocês imaginam, todos nós passamos por isso. E eu gravava muito, músico de estúdio, e tudo foi fechado. E eu falei, meu Deus, eu comprei o apartamento, e agora para pagar esse apartamento, Senhor? E para reformar esse apartamento, meu Deus. Aí fui para o banheiro, tranquei o banheiro e fui chorar e orar. E disse assim, Deus, eu preciso de X valor, no mínimo. Eu preciso, Senhor, me ajuda. E fiquei lá chorando no banheiro. E aí tomei meu banho e fui para o estúdio, para meu estúdio. Cheguei lá para estudar bateria, até pouco tempo, né? Depois, quando você de fato assume pastoreio, fica mais difícil de estudar o instrumento como eu estudava antes. Mas pensa num camarada que estudava muito. E aí fui para o meu estúdio, chegou lá e falei, não, eu vou adorar a Deus. Eu não quero tocar bateria, coisa nenhuma, eu vou adorar a Deus sozinho. E o Senhor me deu essa música que eu vou tocar para vocês. Com essa música. Então, eu vou para lá, irmão, tocar para vocês e vocês aprendam a música e cantem comigo, tá certo? Eu acho que isso vai ser mais saudável, mais generoso para vocês. Não ficarem ouvindo a minha voz sozinho, tá bom? Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mesmo que todos venham os meus inimigos, porque tu estás comigo, porque és meu refúgio, Jesus. Porque tu estás comigo, porque veio ao meu encontro, Jesus. Vamos lá comigo?
Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mesmo que todos venham com os meus inimigos, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, porque és refúgio, Jesus. Porque e veio ao meu encontro Jesus. Bora lá. Dá-te beber da água viva que renova o espírito. Vocês. Dá-te beber da água viva que renova o meu espírito. Só vocês, vai lá. Dá-me de beber da água viva que renova o meu espírito. Dá-me de beber da água viva que renova o meu espírito. Vamos lá. Mesmo que eu ande no vale. Por quê? Não temeria mal algum. Mesmo que todos venham com os meus inimigos, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, porque és meu refúgio, Jesus. Porque tu estás comigo e vem ao meu encontro, Jesus. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse congresso, por esse tempo, porque o teu amor lança fora o medo, porque todos nós somos valiosos para o Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por todos que estão aqui, Senhor. O Senhor derramou o teu sangue que é valioso, o Senhor nos amou primeiro. Ah, Pai, nos ajuda, nos renova, nos motiva, revela para nós o teu propósito, para que possamos estar tão cheios dessa água viva, Senhor, a ponto de sair clamando, exclamando, gritando, que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é verdadeiro. Em nome de Jesus, Senhor, não nos deixa sair aqui, Senhor, como entramos. O Senhor em nós, não nós com a nossa força, bebendo da mesma água, buscando as mesmas soluções, buscando resolver pela força da nossa vontade, que nós possamos nos submeter, Senhor, tendo a revelação de quem o Senhor é. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontra onde nós estamos. Inclina os ouvidos e ouve. O Senhor nos socorre.
Tira o medo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ação de